Olá, estamos aqui com mais um podcast do Conexão Mais Saúde e hoje vai ser um assunto bem diferenciado, mas bem diferenciado mesmo. Fiquem com a gente, porque eu estou aqui com o Dr. Diego, que eu chamo de Diego, para falar um pouquinho, não só da área de odontologia, da área de implantodontia, que é a especialidade dele, mas a gente vai começar de uma forma bem diferente, até vou pegar ele de surpresa, porque ele nem está esperando as perguntas aqui. E ficam com a gente porque vai valer muito a pena. Como que você lida com a inteligência emocional? Sabendo que hoje a inteligência emocional é o que é algo que bate mais forte no nosso cérebro, no nosso coração, e é o que faz o nosso agir, que faz realmente o ser nosso, né? Quando a gente mostra a nossa real identidade, que faz a gente agir em tudo, nos pensamentos, nas memórias, nos sentimentos. Então, bem-vindo ao 15º episódio. Por coincidência, a gente fez o segundo em conjuntos e hoje, né, agora, recentemente a revista fez 15 anos e esse é o 15º episódio. Seja bem-vindo, meu vizinho aqui do lado. Obrigado. E a pergunta que não quero calar, né? Eu vou pegar você de surpresa, porque você achou que ia ser do implantodontia. A gente participou recentemente do maior treinamento de inteligência emocional, que foi agora nesse final de semana, do Método CIS. E para mim, eu estava junto, foi algo muito forte, assim, mexeu muito em tudo, nas crenças, memórias, sentimentos, para mim foi bem forte. Como que é para você essa área de inteligência emocional? Não na odontologia, mas primeiramente no ser. Eu já venho, primeiro, olá a todos, né, que estão acompanhando aí já o 15º podcast, é um prazer estar aqui de novo. A inteligência emocional, na minha visão, assim, eu já venho estudando isso há mais ou menos um ano, né, buscando esse mais o ser do que o fazer, né, para trazer mais isso para a minha área, não só pessoal, quanto para a área profissional. A gente que é profissional da saúde vem muito debatido nas faculdades, um tratamento humanizado, mas que para mim nunca passou da teoria. Eu nunca entendi o que era verdadeiramente um tratamento humanizado. E hoje a gente consegue ter já uma noção melhor, né? Existe um mundo, um universo gigantesco de cursos, de treinamentos de inteligência emocional, mas eu venho buscando mais entender mais esse ser, para eu me conhecer e que eu consiga atuar no meu dia a dia fazendo implantes de uma maneira que a pessoa que está passando por essa transformação que a gente gera com os implantes dentários, devolvendo os dentes fixos e tudo mais, que ela passe por um tratamento verdadeiramente humano e na prática humano. Então eu venho me dedicando com livros, cursos, acabamos de fazer agora o método CIS, que é o maior treinamento do mundo, né, de inteligência emocional, onde a gente vai se conhecendo e eu venho tentando trazer isso para o meu dia a dia. É estranho o dentista estudar isso, né, buscar essa informação, mas eu acho que ela é fundamental, porque não basta, não é que não precise, você precisa ter muito conhecimento técnico, essa é a minha visão, eu preciso ter muito conhecimento técnico, científico, novidades, mas se a minha emoção estiver ruim, se a emoção do meu paciente estiver ruim, acaba não se destruindo, mas não provocando a experiência que eu quero provocar nele. Então uma odontologia de um tratamento verdadeiramente humano, humanizado na prática e não somente na teoria. Essa questão até de você também puxar para o paciente, quando não tem essa conexão entre o dentista e o paciente, que o paciente também não sente a conexão com você, a confiança em você, todo o tratamento não percorre de uma forma que no final ele vai sair super satisfeito, vai vir lá, né, quando ele não gera essa conexão e principalmente a confiança, né, como, né, você é implantodontista, ele tem que ter essa confiança forte para lá no final também ter todo aquele resultado, né, senão ele já começa, né, se não gerar isso, então, tipo, pega tanto no profissional quanto no paciente também, né, essa conexão. Com certeza. Quando não existe a conexão do dentista, do profissional da clínica com o paciente, normalmente o tratamento vai sair com algum tipo de ruído, né? Eu não vou entender as expectativas do paciente, o paciente não vai entender o método que a gente trabalha. Então, assim, já faz 16 anos aí que a gente está dentro da implantodontia, mais de 10 anos com um tratamento que, por exemplo, com 4 implantes eu devolvo todos os dentes fixos. Mas isso é técnica, né? Isso, não que qualquer um faça, mas isso é técnica, né? É matemático. Então existe uma técnica. E aqui a gente acredita numa odontologia bem diferente. Uma odontologia, assim, eu falo que a gente tem um tempero que ninguém tem. Que é o amor, que é o entender a pessoa. Então, desde o primeiro contato da pessoa com a clínica,
a gente tenta entender o que ela vem sofrendo, entender a história dela. Eu costumo dizer assim, ninguém acorda feliz que vai para o dentista. Então E nessa profissão também a gente vê que o pessoal tem muito receio, muito medo, né? Às vezes até uma crença até ali que o pessoal já vem carregando desde a infância, né? De ter agora medo, que a gente vem estudar inteligência emocional, a gente entende as crenças. Cada conversa com o paciente que eu tive hoje mesmo, a gente vai entendendo um pouquinho no que ele acredita e o quanto isso gera de traumas, de crenças ruins para eles, que vai gerar um resultado ruim. Então essa preocupação em cada vez estudar mais, e esse é só um início do que eu quero estudar sobre a inteligência emocional, para que cada vez esse nosso tempero especial que a gente tem aqui, que é essa verdade, a verdadeira humanizado mesmo, assim. Então eu já fiz cursos de meditação, já fiz cursos a segunda imersão do ano, de muitos livros, já li Eckhart Tolle, já li Alma Indomável, então que é para trazer esse lado humano junto com a nossa prática odontológica. Então a gente tem uma preocupação verdadeira com o paciente e também uma preocupação com o nosso time. Então o ambiente todo aqui, ele gira em torno do amor, do carinho e realmente a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Você mencionou, né, que já é a segunda imersão desse ano e 2 imersões bem top, né? A primeira foi em fevereiro, né, do Raízes, que uma coisa que a gente comenta, né, porque hoje em dia o pessoal está muito ligado na tecnologia, até o Paulo Vieira e a Camila Vieira falavam, desconectam desse aparelhinho do mal, porque às vezes a gente sem notar fica um tempão no Instagram, um tempão no Facebook, assim, e às vezes nem é fazendo algo assim que vai agregar algo produtivo, né? Então eles até brincavam, deixa na bolsa, desliga, desconecta, né? E nessa imersão Raízes que você fez em fevereiro, algo que quando eu conto para as pessoas o que você passou lá, que a Astel não estava junto, o que chama atenção é vocês terem ficado 3 dias sem celular. Aí todo mundo, nossa, mas e como é que conseguiu ficar 3 dias sem celulares, né? Quando pegou o celular deveria ter 8.570 mensagens, né? Que era o que o pessoal comentava, né? Como que foi essa experiência ter ficado quarta, quinta e sexta, até perto das 5 horas, sem nada, sem saber nem relógio, na verdade, sem ter um contato com o horário, sem celular, não poder ver as mensagens, não poder ver nada? Foi uma experiência bem diferente, assim, foram 4 dias, basicamente, né, sem celular, sem relógio, sem saber que hora era, né, e me reconectando com o meu eu, né, então um momento, no começo é meio desesperador, a gente está nessa rotina de celular, eu já, apesar de ter reduzido, assim, um pouco essa quantidade de uso de celular, né, que a gente acaba ficando, no começo é desesperador, mas depois eu falo assim que ele é libertador. Então, assim, eu uso rede social, divulgo bastante vídeo, aqui a gente está no YouTube, está no Instagram, mas a gente usa para o que a gente quer. A gente não é usado por não digo por essas redes, mas acaba coisas que não agregam valor para o nosso dia a dia, né? Que não vão nos divertir, que não vão agregar valor, a gente acaba tomando o nosso tempo ali. Essa imersão incomunicável teve muitas outras coisas, mas foi uma verdadeira reconexão com o meu eu. Coincidentemente, as 2 imersões elas falam de mim. Eu fui buscar uma coisa para mim transbordar, passar para outras pessoas, mas eu fui me conhecer, né? Porque somente me conhecendo é o que a gente vai conseguir transformar, ver o que a gente ama fazer, o que a gente acredita, né? E isso já foi também gerando foco aqui para a clínica, né? Hoje eu faço exclusivamente implantes dentários, que é o que eu amo fazer, que é a transformação que eu gosto de gerar. A nossa clínica acaba tendo outros procedimentos, mas o nosso foco é implantes dentários, que é o caminho que a gente fala para transformar a vida das pessoas e devolver a felicidade, né? Então a nossa missão não é somente devolver dentes fixos, é através dos dentes fixos devolver a felicidade. Por isso essa palavra felicidade que norteia a nossa clínica é o que me faz ir buscar esses conhecimentos para mim e transbordar isso para os meus pacientes, para os meus colaboradores, para as pessoas que eu conheço, para as pessoas da minha família, enfim. Como isso é importante, né? Eu nunca tinha feito um treinamento assim de inteligência emocional e tão forte, assim, que mexeu tanto comigo como foi não foi final de semana, foram 4 dias bem intensos, né? Então foi quinta, sexta, sábado, domingo, né? Bem intensos mesmo, e como é importante a gente conhecer o eu, né? Se conectar com a gente mesmo, porque através disso a gente sabe o que realmente a gente está fazendo verdadeiramente, o que mexe com a gente, o que faz sentido,
as memórias que a gente vem querendo empilhar, né, as novas memórias ainda mais positivas, né, com a visão do futuro. Como que foi para você, assim, saber já o que você vem fazendo hoje, progredindo escadinha por escadinha, e essa visão de futuro extraordinária, assim, você se conectar no presente, mas ao mesmo tempo ter uma visão 3, 4, 10 vezes maior no teu ser, e porque a gente, né, sempre a gente está comentando agora, o ser é muito mais importante que o fazer, né? Muitas pessoas têm dificuldade de falar o eu, tipo, eu sou fulano de tal, sou esposo, sou marido, sou pai, e já fala o que faz, né? Eu sou empresário, por exemplo, você, né? Eu sou o Dr. Diego, faço implantodontia, né? O ser hoje é muito mais importante, essa conexão real com a tua identidade, do que o fazer. E é algo muito difícil para as pessoas falar do ser. Primeiro, geralmente, tá falando do fazer para depois do ser. É o que a gente viu, assim, muitas vezes a gente acaba se escondendo no que faz, né? Então, coincidentemente, eu já venho de um livro chamado Alma Indomável, onde ele faz um questionamento. Me diga quem você é, sem me dizer o que você faz. Me diga quem você é para me dizer sem dizer o que você faz. Nesse treinamento a gente viu o quanto é importante o ser antes do fazer para depois o ter, né? Então a gente acaba vendo, né, no nosso dia a dia, às vezes a gente toma atitudes que acaba satisfazendo o fazer, né? Então a gente acaba, foi citado lá, por exemplo, vai fazer uma foto com um artista famoso para postar nas redes sociais, para que aquilo, o sentimento que ele te gera é o de fazer, como se você tivesse um contato, como se você fizesse parte. daquele ambiente ali. E às vezes aquele artista famoso, não que isso não possa fazer uma foto com a pessoa que você admira, mas às vezes aquele artista famoso não tem nada a ver com o teu ser. Você só quer mostrar algo que não está dentro, né? Então, nas duas imersões a gente viu assim que olhe para dentro, olhe para dentro, olhe para dentro, mas mantenha essa visão no futuro, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção nesse último treinamento, que é o método CIS, é que a nossa mente, o nosso subconsciente, ele não consegue, não registra a imagem, ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, se você tiver alguns atributos lá, uma coisa que você projetar no futuro, o teu cérebro vai entender que aquilo é real, né? Então, a gente visualizar algo importante, assim. Muitas vezes isso já está natural na gente, né? Por exemplo, quando eu vou planejar um sorriso, eu já visualizo o sorriso na conversa com o paciente. E a partir dali a gente vai achando meios para chegar naquela visão de futuro. E a mesma visão que a gente tem na clínica. A gente já vem no crescimento muito grande da clínica, porque a gente quer transformar mais vidas, transformar verdadeiramente a vida das pessoas. A gente tem muitos projetos para isso, desde que não perca o nosso ser, que é o amor, a verdade, a bondade, entender cada história, entender cada dor de paciente, para que a gente consiga devolver para ele o que ele merece, né? Sem perder a nossa essência. E como que é? Eu imagino que os feedbacks na área de implantodontia, né, que é a devolução do sorriso, é a devolução de poder voltar a comer um churrasco, poder comer um amendoim, quem gosta de um torresminho, poder comer um torresminho, né? Como que é esse feedback, assim, quando a pessoa vê um novo sorriso e sabe que ela vai poder comer o que quer, vai poder sorrir, vai poder tirar foto com filhos, com os netos sorrindo, não escondendo mais o sorriso, porque muita gente esconde o sorriso por vergonha. Então, às vezes, passa 50 anos da sua vida sem sorrir por vergonha do seu sorriso. Como que é quando ela vê aquele sorriso novo e sabe que não tem mais nenhuma limitação ali em relação a tudo isso? É muito gratificante. Normalmente são histórias de pessoas que passaram décadas sofrendo, às vezes não tem nenhuma foto no celular sorrindo, não consegue mastigar algo, deixam de ir numa formatura, no aniversário por causa das próteses, né? Quando a gente faz essa transformação, é muito gratificante. Para nós, do nosso time do Instituto Athena, a gente vê que a nossa missão foi cumprida mais uma vez. E para o paciente isso é transformador, né? Até convido a todos a entrarem lá nas redes sociais, Instituto Athena Guarapuava. Tem muitos depoimentos de pacientes que a gente trata, que a gente cuida, eles contando como foi. Então vai ter tanto no nosso Instagram quanto nos comentários, no Facebook, nas redes sociais gerais. O Instituto Athena Guarapuava vai ter muita coisa das pessoas contando. E contando o que realmente sentiram, né? Claro que os vídeos são alguns cortes, né? Porque são depoimentos que a gente faz e acaba sendo muito longo. Mas lá, assim, a gente
mostra o que é o tratamento, de verdade, né? De verdade. A gente trabalha muito, muito assim a verdade. Então isso é... E quando a gente atinge esse objetivo, e agora com um time maior aqui, de pessoas que acreditam na nossa essência, a gente consegue entregar ainda mais sorriso. A gente está aumentando essa capacidade de integrar mais. Então, tanto a gente limita os nossos casos por mês, né? Então, hoje a gente atende 16 pacientes por mês, para que a gente consiga dar toda essa atenção, todo esse carinho, todo esse amor. Então, a gente está aumentando o time para que a gente consiga atingir mais pessoas. Mas todo o nosso time segue os mesmos valores que eu acredito e que as pessoas que estão lá há mais tempo acreditam. E a equipe aqui está só crescendo, né? Graças a Deus a equipe está só crescendo, né? Com certeza. Tanto o pessoal dos auxiliares quanto dentistas também, né? E qual que é... Eu sei porque a Jéssica, da recepção, me falou já, tem uma novidade. Pergunta para o doutor qual que é a novidade de 2024 que o Instituto Athena, né? Além de todas as novidades que vêm, né? Consequentemente, qual que é a novidade agora recente? Eu digo não sei se dá para divulgar já, né? Mas dá. A pergunta que não quer calar, né? A gente quer saber assim, da novidade. Digo assim, 2024 entrou duas grandes novidades. A primeira novidade é isso que a gente falou agora, inteligência emocional, o ser, o amor, a verdadeira humanização da saúde. Que eu acreditava que fazia, mas era muito superficial. Hoje a gente conseguiu ser mais profundo, uma verdadeira conexão. Eu falo que as pessoas chegam aqui como pacientes e saem daqui como amigos. Isso é um cuidado que a gente tem, é um carinho que a gente tem. Mas nada disso funciona se não tiver a técnica. A técnica ela é importante, uma técnica curada. Então a gente está cada mês, cada semestre, cada ano melhorando a nossa técnica, trazendo as inovações que são seguras, nada de modismos, assim, o que é seguro a gente vai incorporando para que a gente consiga entregar o melhor trabalho também tecnicamente. Esse balanço ele é fundamental. Na parte técnica, a gente trouxe um equipamento chamado PRF, que ele nada mais é do que a gente coleta o sangue do paciente, faz uma coletinha ali rápida, isso vai para um equipamento chamado centrífuga, onde a gente vai criar umas membranas do próprio sangue do paciente, a gente cria umas membranas e usa durante o procedimento cirúrgico. Essas membranas elas vão acelerar a cicatrização, elas vão ter uma curiosidade maior na questão dos implantes darem certo, da evolução, por mais que já é muito seguro os implantes, a gente aumenta isso ainda e tem uma recuperação ainda maior. Por exemplo, eu fiz na minha mãe agora precisei fazer um procedimento cirúrgico na minha mãe essa semana e a gente fez a técnica com ela, fez a técnica de PRF e ela comentou, nossa, a cicatrização comparado ao que a gente tinha feito antes é muito melhor. Nem aquele gosto ruim que ficou na boca eu tive. É o gosto de sangue, isso. Né? E assim, eu falo que é uma técnica super segura, porque se não fosse segura eu não faria na minha mãe. Então todos os procedimentos que a gente faz aqui, eu acredito que precisa ser nesse sentido, que eu faria na minha mãe, no meu pai, enfim. E ele ajuda na cicatrização, ajuda ele acelera, muito. Sim, ele acelera a cicatrização. E até, eu não sei se você já tem, porque assim, até a gente está fazendo, né, esse podcast agora, e eu não sei se você tem algumas imagens até pra gente colocando aqui, porque daí a gente faz uma montagem, né? Enquanto você está explicando isso, se você tiver algumas imagens, até de fazendo ali o procedimento para mostrar, porque eu acho que para muita gente isso vai gerar curiosidade e é totalmente novo, né? Sim, é uma coisa bem... Bem nova. Vai ter que cortar. A gente tem muitas imagens, assim, a gente não gosta de divulgar muito essas imagens, né, de procedimento, porque, como eu falei, a gente acredita na transformação, né? Então, eu posso mandar algumas imagens de pacientes felizes ali, mostrando o quanto isso transforma. Só um minutinho, pessoal. Vem. Vem aqui do meu lado. Tem uma galerinha assistindo a gente aqui. Esses aqui são os nossos pequenos. Dá um oi, Juju. Oi. Dá um oi, Cauã. Oi. Vem uma plateia agora assistindo. Tem que a área VIP aqui. E aí, o que vocês acharam? O papai mudou nesses últimos meses, sim ou não? Sim. Agora é real, porque essa pergunta não estava nem programada. Mudou, Cauã? Muito ou pouco? Muito? O papai trabalhava bem mais, né? E agora tá menos, né? Vou contar uma verdade tua aqui, amor. Até uns 4 meses atrás, né?
O Diego era bem viciado em trabalho mesmo, né? Levava o notebook, trabalhava todo sábado, trabalhava todo domingo, né? E era mais estressado, viciado em trabalho e desde janeiro desse ano, assim, mudou totalmente, né? Como que você vê essa evolução, assim, de estar mais ligado à família, mais ligado com os pequenos? Menos acelerado, né? Menos acelerado acaba sendo mais produtivo, né? Então a gente consegue ainda uma assertividade melhor no trabalho sem estar longe da família. É o que eu falo de felicidade, um ambiente de felicidade é só a gente estando feliz que vai tornar os tratamentos mais felizes. Né, filho? Né. É. Essa é a grande transformação, isso que a inteligência emocional trouxe para mim aí nos últimos Só cuidar do microfone. nos tá, últimos pra não tempos bater, aqui. senão vai dar um barulhinho, vai dar um eco se bater. Eu sei que tu quer participar, né? E aí, vamos continuar aqui? Vamos continuar juntos, não? Vamos brincar? Quer brincar? Lá vai. Não mexe. Deixa eu arrumar aqui, porque meu microfone tombou. Vai. Então, hoje a gente teve a participação inesperada dos pequenos, né? Esse podcast, a gente, né, voltou de Belo Horizonte ontem, né? Então, a gente está fazendo aqui porque foi uma novidade que realmente eu queria contar muito para vocês, algo que é da parte de inteligência emocional. E como o Diego já é o segundo que ele faz né, bem nesse sentido mesmo de conexão com o eu. É a cortina. Isso que a Júlia e o Cauã falaram, né, foi totalmente verdade, porque nem estava programado eles entrar aqui, né? Então, essa questão da mudança, da evolução do Diego no ser, desde o ano passado, especialmente para cá, né? Dessa conexão como esposo, como pai mesmo, de estar verdadeiramente presente ali, mudou muito a nossa família. Então, por isso que nesse episódio eu quis fazer algo diferente, né? Até eu peguei um pouco ele de surpresa, porque ele achou que ia falar só da área de implantodontia, né? E como marcou, especialmente para mim, nesses 4 dias que a gente ficou lá, e foi algo bem intenso, assim. Até hoje de manhã eu comentei no CrossFit que a gente ficou 26 horas sem dormir, porque no último domingo, que era o último dia, o treinamento começou às 10 da manhã, e foi até às 6h40, mas não 6h40 de domingo, até 6h40 de segunda. Então a gente ficou 26 horas, porque até né, chegar no hotel e tudo, e foi algo transformador, assim, tipo, era 1h da manhã de domingo, a gente estava vendo física quântica, né? No começo até eu batia meus pés, tipo, para não dormir, assim, porque já era o 4º dia vendo física quântica, recém tínhamos jantado, né? E realmente foi algo que mexeu comigo, assim, porque eu voltei várias vezes na minha infância, vi alguns traumas que eu nem sabia que eu tinha. E eu sei que a partir de hoje eu vou ser bem, tipo, vou ativar bem mais minha identidade real mesmo. Então, pra mim fez total sentido, assim. Até o Paulo Vieira até falou comigo lá, né? Até ele veio, eu senti que era pra mim, realmente, depois ele veio, falou comigo, né? E como é importante a gente olhar pra dentro, né? Olhar pro eu, né? Deixar realmente tua identidade ser verdadeiramente, né? Não às vezes tentar esconder algumas coisas para querer ser exatamente perfeita, né? Aquele perfeccionismo total, né? Então, por isso que eu trouxe esse assunto que eu acho que é tão importante e, ao mesmo tempo, como as pessoas estão tão desligadas, né? Às vezes tu vê tão desligadas do seu eu mesmo, às vezes de querer fazer muitas coisas para agradar os outros, mas que às vezes aquilo não condiz nada com o seu ser, com a sua realidade, né? Às vezes acaba agradando, ferindo os seus valores, né? Às vezes o agradar é tão forte que ela acaba ferindo totalmente todos os valores que são delas, né? Então, não sei o que para você mais mexeu assim nesses dias, né? Além do que a gente já contou um pouco muita coisa, aqui, até né? difícil de explicar, porque é um sentimento, né? Muito de sentimento que a gente sentiu, que a gente evoluiu, né? Muita questão e algumas passagens assim muito importantes, né? Então, até frases dele mesmo, que fala assim, eu tenho esse hábito assim de tudo que eu vou fazer ir de muito a fundo, né? Então, quando eu fui estudar implante, estudei muito implante, continuo estudando ainda. Quando eu fui estudar
estética, eu fui extremamente a fundo. Agora eu estou em inteligência emocional, extremamente a fundo. E eu me reconheci bastante quando ele fala assim que quem para na metade do caminho, né, não chega a lugar algum. Aí a gente começa a observar quantas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas e não chega a lugar nenhum. Eu costumo até falar para os meus pacientes, ó, você quer fazer o tratamento, quer fazer, mas você desiste na metade do caminho. Né? Requer um esforço? Claro que requer um esforço. As melhores coisas da vida precisam de um esforço a mais, a gente sair da nossa zona de conforto para conseguir. Como você falou, a gente ficou 26 horas sem dormir, é um esforço, mas é um esforço que compensa. Então, o tratamento com implante tem certos momentos que vai exigir um esforço. Né? Que tem uma questão um pouquinho de uma sensibilidade um pouco maior, tem um tempo de tratamento, por mais que a gente tenta ser muito ágil aqui, eu preciso respeitar a biologia, preciso respeitar a parte biológica da questão. Então, mas aí o paciente acaba, quando vê isso, acaba deixando de sorrir por esperar ali alguns meses, poucos meses, e passa 10, 20 anos Sem sorrir, sem sorrir, né? Acaba desistindo na metade do caminho. E uma série de coisas também muito, muito pessoais, de crenças que vêm da família, que vêm lá de trás, né? E até, né, até pensando no que a gente acabou de viver, até tem muita crença do merecimento também, provavelmente, nos pacientes, né? Porque muita gente, às vezes, sonha em fazer o tratamento, mas às vezes ela acha que ela não é merecedora de ter aquele sorriso tão belo, tão perfeito, né? Então, provavelmente, às vezes, dependendo da história da pessoa, tem até a crença no merecimento. Será que eu mereço aquele sorriso tão bonito? Tem muito, Mereço, né? Às vezes acaba que porque o tratamento com implante é caro, não é para mim, acaba nem vindo fazendo uma avaliação e tentar entender o tratamento por achar que não merece aquilo. E acaba esse investimento acaba se perdendo em tantas outras coisas, né? E às vezes quer fazer o tratamento, não quer fazer todo o tratamento como precisa, a gente entende a realidade financeira de cada pessoa, respeita muito isso, mas a gente tenta trazer aqui o melhor tratamento o mais acessível possível, uma vez que eu consiga entregar para ela a felicidade, eu consigo entregar o que ela merece, às vezes mais do que ela acha que merece, né? Então a gente vê muitas vós que passaram 40 anos sem conseguir mastigar e acabam se adaptando com a prótese por lá no fundo acreditarem que não merece. Eu acho que essa sensação, né, na odontologia tem muito, né? Principalmente com implantes, assim, de tipo, uma sensação de não merecimento, né? Às vezes já vem de uma família humilde, aí a pessoa colocou, mesmo que as agora já vem, né, progredindo, né? Tanto questão de qualidade de vida quanto financeiramente, a pessoa carrega essa crença que limita ela, às vezes, até de vir falar com você, fazer uma avaliação, Sim. ver o que real, né? Entender o que realmente precisa, os caminhos, né, que a gente pode chegar, porque existe o melhor sorriso da pessoa. E existem várias maneiras a gente chegar nesse caminho, que a gente explica detalhadamente, já na primeira consulta, quais os caminhos possíveis para chegar naquele resultado, né? Então, com muita tecnologia, com muito estudo digital, estudo real, analógico, escolha de dentes baseados na estrutura da face, o implante com uma qualidade legal, tudo isso a gente faz para que eu tenha, eu costumo dizer assim, como se fosse o cinto do Batman. Tenho vários acessórios que eu consigo chegar no mesmo caminho, né? Então, um GPS ali com vários caminhos para mim chegar, e por isso eu preciso entender a real história daquela pessoa, o que ela busca, o que a gente consegue fazer para ela melhorar, o que ela quer. Porque às vezes o que eu imagino para ela não é o que ela quer. Ou às vezes o que ela quer é impossível e não é o melhor para ela. Então essa conversa, essa troca, e aí volta lá o que a gente falou no começo, essa confiança, essa ligação, esse conectar o amor ali, a verdade, o conhecimento, eu digo assim, quando dá o match, quando dá a liga ali do paciente, é sucesso certo no final do tratamento. Isso a gente não tem dúvida. Existe uma caminhada, não é longa, uma caminhada curta, mas se não tiver essa conexão lá no início, né, da pessoa comigo, acaba, às vezes, não surtindo o efeito que ela espera e, consequentemente, se o paciente não ficar satisfeito, a gente também não vai estar. E qual que a pessoa que fez o implante, né, geralmente se ela ainda trabalha, coisa alternativa, qual que é, assim, o período que ela tem que ficar de repouso ou, né, tem que ficar em casa ou já pode voltar logo a trabalhar, tem algumas atividades que não pode fazer? Eu acredito que isso é uma dúvida bem frequente, tá? Eu vou fazer o implante com o Dr. Diego, eu preciso ficar alguns dias de repouso ou dependendo da atividade, se for mais leve, posso voltar logo? Depende, né? Então, como eu brinco com alguns pacientes, na saúde nem sempre 1 mais 1 é igual a 2. Então depende do caso, depende do quão complexo é a cirurgia. A gente trabalha com muitas cirurgias para evitar o enxerto ósseo.
Então essas cirurgias assim que a pessoa tem muito pouquinho osso, que a gente faz o procedimento para não fazer o enxerto, acaba sendo uma cirurgia que precisa de um cuidado um pouquinho maior. Mas varia, tem pessoas que voltam trabalhando outro dia. Tem pessoas que é 2 ou 3 dias ali de um pouquinho de um repouso moderado, depois já volta às suas atividades normais. Para atividades físicas mais pesadas, mais intensas, assim, a gente pede no máximo em uma semana, né? Mas normalmente vai ficar de 3, 4 dias de repouso conforme cada caso. Isso pode variar bastante, porque eu também falo assim, além desse ditado que eu falo de 1 mais 1, né? Nem sempre é 2. Para você ter o verdadeiro melhor sorriso, a clínica ela não é como uma indústria de carro, que consegue ficar produzindo tudo igual, né? Porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem uma parte biológica diferente, uma estrutura de osso diferente, um psicológico diferente, uma emoção diferente. E a gente tenta analisar tudo isso para entregar o melhor para ela. Então, cada pessoa é única. É por complexo, isso, assim, isso, né? e volta ao que eu falei, a gente limita o número de pacientes justamente por isso, para que eu consiga ter uma análise toda do paciente. Alguns brincam comigo que eu sou psicólogo, né? Outro dia eu estava na rádio, perguntaram se eu era psicólogo. Eu falei, não tenho nada de psicologia, assim, eu só gosto de pessoas. Ou tem pacientes que não querem largar você, né? Tem pacientes que veio lá de trás, né, da parte principalmente de clínica geral, que agora você está dedicado, né, somente a fazer implantes, e as pessoas reclamam. Nossa, mas o doutor Diego não quer mais me atender agora. Mas é assim, Só quer fazer implante, sabe porque meu caso é uma limpeza ou é uma restauração, né? Não é aquilo que eu não queira, né? É porque assim, eu só tenho 2 mãos, o meu tempo ele vai ser limitado. Mas eu estou conseguindo transformar um time na mesma maneira que eu trabalho. Então, os dentistas, os auxiliares, os gerentes, a recepcionista, elas são extensões da minha mão, né? E a minha mão é uma extensão de algo talvez divino, né? Como todos têm algo divino, mas que a gente tenta atingir mais pessoas com o mesmo carinho, com a mesma verdade. Isso é um princípio básico para estar aqui no Instituto Athena com a gente. Se não tiver isso, a coisa não acontece. Então, a gente preza muito pelo ambiente, preza muito por esse cuidado. Tem desafios durante os tratamentos, durante o dia a dia? Claro que tem, é uma empresa. Mas a gente preza muito, muito nesse ser. Então, o nosso ser aqui é muito forte. Então, antes de tudo, a gente é. Para depois a gente fazer implantes. Eu falo que o implante, eu não faço implantes. Implantes é um caminho para mim devolver a felicidade para a pessoa. É a maneira que eu achei para devolver a felicidade ao maior número de pessoas. Então, eu não simplesmente faço implante. Então, e a gente preza muito no ser aqui dentro. Então, por isso que eu falo que é uma odontologia diferente. Pessoas que às vezes fazem, com todo respeito, vão em outros colegas, outras clínicas, quando vêm aqui acabam sentindo o nosso tempero diferente. Né? Sentindo, né? Certamente alguns pacientes vão comentar aqui nesse vídeo, nas nossas redes sociais, eles estão falando bastante, só acompanhar lá o Instituto Athena Guarapuava. Até falando nas redes sociais, a gente vai deixar também aqui tanto, né, tanto o Instagram ali, o Facebook, né, vamos deixar uma das redes sociais ali com o teu nome também, que o pessoal consegue escanear também. A gente sempre coloca o QR Code, né, das redes sociais, para o pessoal, né, acompanhar ali e conseguir escanear também, ter o acesso, porque lá tem muito conteúdo, né, muitos vídeos, depoimentos e muito conteúdo. Tem muitos pacientes comentando como foi o tratamento, o que transformou na vida deles, enfim, tem bastante coisa lá que a gente coloca justamente para as pessoas entenderem que sim, é possível, né, você fazer algo por si mesmo, sim, é possível você melhorar a sua qualidade de vida e sim, é possível você fazer implantes dentários sem enxertos. Que já fazendo um pouquinho de link ali, que a gente faz enxertos também, mas uma pouca porcentagem. Né? Raramente, né? A gente busca tudo que é menos traumático ao paciente, menos invasivo ao paciente, da melhor maneira possível, do mais confortável para ele, entendendo a real necessidade dele. Então, essa matemática de tratamento ela é muito, muito complexa, assim, e eu acredito, sempre acreditei nisso, que sem esse tempero especial que a gente tem aqui, e eu tenho certeza que nenhuma, com todo respeito aos colegas, nenhuma outra clínica tem, né, porque é único, é nosso, do nosso time, nenhuma outra clínica tem isso, né, então, e as pessoas só vão sentir vindo nos conhecer. É difícil a gente passar isso através de vídeo, porque precisa sentir no coração a maneira que a gente trabalha. Isso aí também já entra mais ou menos baseado em tudo que a gente falou, né? Tipo, essa conexão real, né? Sentir o ser, né? Que acaba permeando toda a equipe aqui, você e, consequentemente, toda a equipe aqui do Instituto Athena. Eu sou o que mais apareço nas redes sociais, aqui, tô dando entrevista.
mas existe um time que eu tenho certeza que é o melhor time, né, de implantes dentários e que entende de ser humano, né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Mas eu só sou, digamos, a cara que coloca tudo isso e que vou buscando os conhecimentos, mas a gente tem um time que é espetacular, é diferente. Então, que já são nossos pacientes que já tiveram aqui, ou que tiveram aqui às vezes uma avaliação, acabaram não sendo o momento deles fazer o tratamento ainda, deixa um comentário contando como é que foi a sua experiência aqui. Eu tenho certeza que vai ter alguns comentários aqui nas nossas redes sociais que vão acompanhar e para tentar sentir um pouquinho o que a gente é. Né? Então, se eu não acreditasse tanto em pessoas, tanto essa conexão de amor, eu não me afastaria 4 dias dos meus filhos, da minha empresa, 4 dias privados de sono. Alimentação toda errada. Dormindo, os 3 primeiros dias dormindo 2 ou 3 horas por noite, mas com o intuito de trazer melhoria, né? Não só para mim, quanto para a empresa e com as pessoas que me cercam. Você falou antes que alguns pacientes consideram você, muitas vezes, contam toda essa história como psicólogo, né? Eu vou mandar um beijo para Larissa Cabreira, que eu lembrei que ela teve aqui. Até se a gente conseguir, a gente já vai deixar o link do episódio dela, que provavelmente foi o 12º episódio, foi uns 3 atrás, também foi um assunto muito legal. Ela também contou a história da filha dela, uma história que vocês podem ver lá que ajuda muitas mães, né, a estarem ligadas justamente no que a gente também falou desse aparelhinho que, se souber usar, é do bem, e se não souber usar, é do mal, né? Que todo mundo sabe, né? E muita gente está conectado muitas horas durante o dia, né? E realmente eu vejo assim, né? Tô aqui pertinho e vejo você comentando, né? Realmente, às vezes, o profissional, o dentista, serve de psicólogo, né? Quando a pessoa sente essa confiança, às vezes ela conta tudo da vida, né? Para vocês e acaba, às vezes, até ajudando nessa ligação também para ver, né? Não estudo nada de psicologia, não... Tem um pouco, né, nesse conteúdo que a gente estuda, acaba lendo um pouquinho, né, sobre alguns psicólogos, alguns psiquiatras, psicanalistas famosos, mas não tem nada de informação, só conexão humana mesmo. E o que eu estudo profissionalmente é a odontologia, né? E a gente também está trazendo um projeto novo aqui, né, bem novo, na minha rede social privada. Alguma coisa a gente vai divulgar na nossa Instituto Atena Guarapuava, mas Dr. Diego Santos, a gente vai estar trazendo algumas reflexões. No começo, semanal, né, para mim conseguir entregar, mas a nossa ideia é que a gente traga diária conexões para fazer pensar, né, dos livros que eu leio, do que eu estudo, do que passa na minha cabeça, de pessoas que eu sigo, que eu considero muito importantes para essa questão. A gente vai estar trabalhando um pouquinho nas redes sociais. Então, inicialmente, a gente deve fazer isso uma vez por semana, né? Estou falando agora, nem você sabia disso. Eu não sabia, até ia perguntar assim, essas reflexões vai ser no Dr. Diego ou vai ser no Instituto Atena? A princípio, o Dr. Diego Santos. Aí a gente vai conversar com o nosso time se a gente vai levar para o Instituto Atena Guarapuava. Ou me diga aí o que você prefere, em quais perfis você prefere que... Né, comente aqui embaixo que a gente vai fazer. Esse foi totalmente um spoiler, nem eu estava sabendo porque é uma coisa que eu quero trazer, o que eu estou sentindo eu quero transbordar para mais pessoas, né? E eu me comprometendo aqui com você, eu vou ter que cumprir. Eu acredito na verdade, então por isso que eu estou me comprometendo. Porque assim, eu vou até o fim, quem para no meio do caminho não chega a lugar algum. Eu quero trazer um pouquinho do que eu estudo, do que eu faço, ao maior número de pessoas possíveis, né? Isso que é bacana, né? Porque eu acho que no fundo eu sempre consigo trazer spoilers pro pessoal que está nos acompanhando, por isso que você tem que ficar ligado, né? Porque na outras entrevistas também vários dos convidados falavam, nossa, nunca contei isso pra ninguém, vou contar aqui em primeira mão, vou trazer um spoiler, né? Então por isso que vocês têm que ficar ligado no Conexão Mais Saúde, ficar ligado no Instagram da Revista Mais Saúde, que é Mais Saúde Revista PR, né, do Paraná, que é o PR Paraná, porque lá a gente traz muitas dicas, muitos conteúdos, né, muitos convidados, especialmente aqui de Guarapuava, que a gente está trazendo nesse primeiro momento, né, os convidados especiais e profissionais super capacitados aqui de Guarapuava, e eles sempre trazem muitas dicas e muitas vezes esses spoilers, que nem o Diego trouxe aqui, que a gente passa para vocês em primeiras mãos, e geralmente é o conteúdo que vai mudar alguma coisa, né, ou na sua maneira de pensar, ou em forma de reflexão, ou até mesmo como a gente trabalha com saúde, bem-estar e qualidade de vida,
até mesmo para você usar no seu dia a dia, né? Para ter um corpo mais forte, uma saúde incrível, uma saúde também mais forte, né? Porque quando a gente busca transformação, só com um corpo mais forte, uma alimentação correta, espírito elevado, que a gente consegue realmente, né, alcançar um patamar bem mais alto, né? Com certeza, né? Então, assim, trazendo um pouquinho, não vou lembrar da frase literalmente, né, mas uma frase que eu li hoje pela manhã, que a gente tem várias tecnologias. A gente pode ter a tecnologia de um carro para chegar mais rápido no lugar, ter a tecnologia do próprio celular para buscar conhecimento, a tecnologia, digamos no meu caso, dos digitais para fazer o implante, mas a verdadeira tecnologia que vai fazer a gente evoluir, vai fazer a gente ter uma performance melhor e sendo mais, é a tecnologia da consciência e da autorresponsabilidade. Então, o quanto você está se conectando com você, o quanto você está bem, saúde psicológica, saúde física, o quanto você está sendo você. Né? Então, a gente que trabalha com sorrisos, eu continuo fazendo novos sorrisos, o melhor sorriso das pessoas. Mas eu quero trazer mais além disso, porque a minha principal propósito aqui é buscar a felicidade. Então eu entrego a tecnologia do sorriso fixo, mas eu quero trazer a questão emocional, sem a pretensão de ser um psicólogo, um psiquiatra, nada disso que não é da minha área, né? Não é do meu conhecimento, não é do meu domínio, mas trazendo a conexão humana. Então eu me comprometo a fazer isso toda semana, são muitos livros na fila, então cada que eu for lendo na semana eu vou trazendo. Falando de livro, né, até meio que para encerrar, porque tem muito conteúdo, mas para encerrar esse episódio tão importante, que é o 15º, a revista Mais Saúde fez 15 anos agora no dia 7 de abril, então hoje quando eu até fui contar os episódios, nos 3 últimos eu não sabia mais qual que era, já tinha me perdido e não tinha conseguido contar. Quando eu fui contar, eu falei, nossa, que episódio especial, né? 15 anos de Mais Saúde, que foi agora no dia 7 de abril, e esse o 15º episódio do Conexão Mais Saúde. Então, falando em livros, uma coisa que fixou para mim também, que muita gente às vezes tem a questão de, eu tenho que ler 70, 80 livros por ano. E várias pessoas, assim, que estão, né, pessoas que eu admiro, falam, não, se você lê um livro por mês, mas bem lido, nem que você lê a primeira vez, vai com marca-texto, vai marcando ali, né, o que você achar importante para a tua vida e você relê depois, lê um livro por mês e você colocar em prática, adotar na tua vida pessoal, na tua vida profissional, vale muito mais a pena do que você querer ler 4 livros por mês. Vou ler um essa semana, um semana que vem, mas ler tudo corrido e não pegar nada de teorias ali, nada de dicas para colocar no dia a dia, né? Então essa questão de livro me fez eu lembrar, porque não foi só o Paulo Vieira, mas eu também já tinha visto outras pessoas influentes também falando isso, que agora essa visão de tu ler 80 livros por ano, nem sempre é uma visão que você vai tirar proveito, né? Às vezes você está lendo só por ler. Então vale muito mais a pena você ler 12 livros por ano, que seria um por mês, mas né, sendo eficiente, com eficácia, do que você só pensar em números também. Então, talvez, uma dica, né? Talvez ler muitos livros, você está mais fazendo ler livros do que sendo um verdadeiro leitor. Aquele livro, você não está absorvendo esse conhecimento, aí você está mais preocupado no que a gente falou antes, no fazer do que no ser. Do que no ser, né? Então, fica essa dica também, que eu acho que é bem valiosa para vocês, né? E convido mais uma vez vocês continuarem com a gente. Se você quer fazer alguma pergunta, pode deixar aqui no YouTube ou no Instagram lá, em relação a esse conteúdo, alguma dúvida para o Dr. Diego, a gente vai repassar para ele vai responder qualquer coisa, independente se for, né, da área da odontologia, do sorriso, até mesmo alguma reflexão do ser. Pergunta aqui que a gente vai repassar pro Diego e ele vai estar respondendo. E quem já viveu esse treinamento deve saber o que significa essas 4... eu não sabia se ele ia mostrar essas também. 4 pulseiras aqui. E quem não fez e quer saber o que significa, só chamar a gente lá no Dr. Diego Santos, no Instituto Atena Guarapuava, perguntando o que significa a pulseira, que a gente com todo carinho vai explicar para você. Eu até brinquei com ele se ele ia mostrar, ele falou que não, viu? Viu como é que é poderoso, Conexão Mais Saúde, faz se conectar e faz querer contar as novidades aqui. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, né? Até mais esse episódio. E qualquer dúvida, a gente está super disponível para responder todas as dicas, curiosidades, dúvidas. E um beijo, até a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.